Bom, então, boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença de todos e principalmente da Kelly, que hoje vai conduzir o nosso estudo. Kelly, obrigada, viu, pelo tempo desprendido e por estar aqui compartilhando o seu conhecimento com a gente. A palavra é sua, fica à vontade. Bom proveito a todos aí. Obrigada. Pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam. Tá dando para ouvir bem, tá? Então tá bom. Eu escolhi esse tema porque não sou da área, né? Desculpe, não sou da área da veterinária, mas eu trabalho, tenho, né, os meus pets aqui em casa e eu trabalho como terapeuta integrativa e muitas vezes a gente acaba ajudando os tutores com as questões que eles têm com os pets deles. E então foi nessa linha que eu resolvi mostrar e até porque tem muitas coisas que dá para aplicar. Por isso que esse grupo foi formado, né? Entre nós e os nossos amadinhos. Então é isso. Pode passar. Para começar, antes de tudo, eu coloquei um vídeo. Espero que toque no lugar certo. E do vídeo que eu coloquei é uma reflexão sobre aquilo que a gente sabe. Então é um vídeo bem pequenininho, curtinho, só para, não sei se você já viu, mas é muito legal. Então eu gostaria de começar assistindo a esse vídeo, tá bom? Se ele não tocar, daí você deixa eu compartilhar, que daí eu Eu consigo fazer. abri ele, deixa eu tentar abrir no link. Espera só um pouquinho. Se não consegue. Ah, que você está compartilhando sua apresentação, não está compartilhando a tela. Peraí, só um pouquinho. Talvez compartilhando a apresentação, ele, ele passe. Ele vai passar. Deixa eu só fechar aqui. É só apertar o. Forma, porque eu sou muito amigo e a gente tem Ele, uma interação importante de apoio mútuo no terreno da ciência. O professor Elcio Abdala é o chefe do radiotelescópio de energia escura, que é o maior do mundo, que foi instalado no Brasil. Esse radiotelescópio, ele vê... De energia escura. Tá. Por que chama energia escura? Porque ele capta vibrações de um universo que não se enxerga. Exatamente. Mas a luz não chega. Ele mobiliza um campo e fez com que a ciência descobrisse que, na verdade, o universo que a gente estuda da tabela periódica, dos elementos químicos, do que você estudou, tudo que se estuda na bancada científica é 5% de tudo que existe. De tudo que existe. Sendo que 5%, 4% é hidrogênio. O resto é o resto da tabela periódica. Tá? Esse universo que gera uma onda de fundo que é registrada pelo radiotelescópio de energia escura, que é 95% do universo, do que existe, não se conhece uma única equação. Aí eu penso, o que é explicado cientificamente? Muito pouco. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Então, eu acho que a ciência é muito importante para saber para onde roda o parafuso. O resto não dá, né? Achar para explicar. Para esperar, sentir ou mudar, esperando as comprovações. Não dá. Não dá. Agora, pensa o seguinte: o sabor da laranja. Você experimenta, não adianta provar no laboratório. Tem certos saberes que eles não são absorvidos pela ciência. Eles são experiência. Então, sabe, na minha época antiga, era um então diretor do Instituto Butantan, um bioquímico. E ele falava assim: psicanálise não é ciência, não vale nada. Eu falei, o que o senhor conhece de psicanálise estudando bioquímica das cobras? Eles têm que ter um pouco de bom senso. Não, mas a gente vive em tempos que as pessoas criticam aquilo que elas não têm nem noção. Entendeu? Sabe, tem que ter um pouco de bom senso. Uma pessoa estuda bactéria,
e vai falar de psicanálise. Pera, onde é que nós estamos? Sabe? Isso é outra epistemologia, outra metodologia. A gente tem que sair dessa de que o cientista domina o conhecimento da vida. Então, Talvez 5%. ciência é muito importante. Eu sou mestre em ciências. Sim. É muito importante, mas eu sei que ela serve para saber para onde roda o parafuso, para saber por que você casou com aquela pessoa, por que você está sorrindo. Ela não serve. Você tem que usar outra epistemologia, outros modelos de acesso ao saber. Só para dizer, o que é o sexto sentido? Pode ser explicado assim, ou é apenas uma questão de intuição. Então, diante do que eu estou dizendo, não faz sentido. É isso. Só para começar, gente, é isso, tá? Não sei se vocês conhecem esse médico. Vocês conhecem? É muito legal esse vídeo. Não sei se vocês já assistiram esse podcast dela. É muito legal. Coloquei só esse trechinho, mas vale a pena assistir inteiro. Se você puder passar o link do podcast para a gente inteiro, Sim, eu gosto é, muito desse médico, ele é muito bom. nossa, é demais. Eu salvei essa apresentação num PDF, que daí, depois eu vou pôr lá no grupo, que daí pelo PDF já clica no link, tá? E também eu posso pôr só o link do podcast também. É demais, assim, já assisti 2 vezes, porque é muito legal. Então, pensando nisso, né, é só para a gente entender, assim, saber que a gente não sabe de muita coisa, né? É isso. Entender que a gente não sabe de muita coisa. Então vou falar um pouquinho do meu trabalho. Primeiro, eu trabalhei por 25 anos como professora, eu sou formada em letras e eu trabalhei com 25 anos como professora. Trabalhei no Senai e depois eu tive uma escola de inglês, e depois eu fiz essa transição de carreira e agora eu trabalho só com terapia, tá? Então, eu trabalho as leis biológicas, as leis sistêmicas e o Reiki. Na verdade, eu comecei com o Reiki, mas eu coloquei as leis biológicas e as sistêmicas primeiro porque dá muito certo conversar com vocês utilizando leis sistêmicas e leis biológicas, tá? Principalmente as biológicas. E é aí nessa linha que eu vou falar com vocês hoje, tá? As leis biológicas, eu lembro que alguém aqui do grupo falou que também que trabalha com isso, que são as leis da medicina germânica. Eu não lembro quem que foi que falou que também trabalha com isso. Mas eu vou falar um pouquinho, não sei se vocês conhecem, tá? Pode passar para a próxima. Então, eu pus uma citação bem linda aí. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Acredito que todos aqui que estão nesse grupo podem comprovar isso, comprovam isso todo dia, né? É no trabalho de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre as leis biológicas, que são a base da medicina germânica. Foi um médico, né, que trouxe isso pro mundo, e ele coloca assim, é o Dr. Hammer, um alemão, por isso que chama medicina germânica, e ele coloca que essas leis se aplicam a todos os mamíferos, né? Então, tem muitas veterinárias no meu grupo de estudo, por exemplo, do meu grupo do meu curso, tem muitas veterinárias. Muitas, muitas, tá? Então, as leis biológicas do Dr. Hammer, resumidamente, tá? É como se fosse assim. Então, a gente está lindo, pleno, vivendo o nosso dia, né? Com o nosso sistema nervoso trabalhando na normalidade, em normotonia, sistema simpático, parasimpático, tudo bonitinho. É para a gente viver assim, teoricamente, né? Disso vocês sabem bem. Pode passar para a próxima. O próximo, só isso. Isso é o normal, certo? De todo mundo. Humanos ou animais. Seria isso. Simpático e parasimpático. Normalidade, homeostase, coisa linda de se ver, certo? Porém, né? A vida não é assim, né? Então a gente passa por questões estressantes, por momentos traumáticos, não só traumáticos, mas estressantes, né?
E quando você passa por uma questão estressante, o que que a gente faz? Como que a gente denomina isso? Conflito. A gente tem um conflito. A gente passa por conflitos o dia inteiro, todo dia, em maior ou menor grau, tá? Então, quando a gente passa por um conflito, o que que acontece? Não fica mais, a gente não deixa mais o sistema nervoso parasimpático trabalhar. E a gente fica em estresse, né? E se você fica em estresse, dependendo de quanto tempo esse estado de alerta ele fica ligado ali no teu organismo por conta desse conflito, a gente cria doença, tá? E aí a medicina germânica divide em tecidos embrionários, mas diferente do que a gente estuda na escola, divide em quatro tecidos, não em três. E aí, dependendo do tecido onde se dá o conflito, há proliferação celular ou degeneração celular, de acordo com o conflito, tá? Então, dependendo do conflito, você, enquanto está ativa ali em estresse, você tem proliferação celular ou, o contrário, degeneração celular ou perda de função de órgão. Essa é a base, tá? Quando você resolve esse conflito, porque você alguma inspiração divina, fez um reiki, ou fez alguma coisa que perdoou a pessoa, ou sei lá, sabe? Ah, pagou a dívida, sabe? Qualquer estresse que você tenha. Resolveu o conflito, o seu corpo que estava em estresse, ele tem que voltar. O que que acontece? Para ele voltar, onde houve proliferação celular, o seu próprio corpo tem que lutar para que essas células sejam comidas pelo corpinho. É fase de inflamação? Então, inflama nessa fase. Depois você tem uma crise grande de cura, e daí você tem essa fase de reparação, fase de cicatrização, e volta pro normal, para homeostasia. É isso. E aí depende então é sempre assim, por que que é legal? Porque a lei sistêmica não vê a doença, sabe? A doença aparece aqui, ó, nessa fase de crise de cura. Na fase, não, a doença aparece aqui na fase da resolução do conflito. Geralmente, a maioria, não todas, mas a maioria, aparece quando o conflito está resolvido. Então, claro que daí nessa hora tem que cuidar do corpo, mas a gente entende o quê? Que a questão emocional tá resolvendo. Então, aquilo que está disparando e não vai fazer voltar mais. É isso. Deu para entender, gente? Tá. Aí, isso, a gente passa todo dia, como eu falei. Linkando aos nossos amados animaizinhos, eu coloquei ali, eu fiz uma pesquisa assim de animais e saúde mental, né? Aí esse número de resultados, aí dependendo da palavra que você coloca, aumenta ou diminui o número de estudos, né? Para a gente ver o quanto que eles, os animais, influenciam na nossa saúde mental, né? Só que, só que, né? Tem uma questão aí. Às vezes, a gente coloca muita responsabilidade lá no animal, né? Então, a nossa saúde mental tá uma caca, aí a gente acha que é o pobrecito, que vai resolver nossos problemas, né? Então, a gente não sabe lidar com aquelas questões que estava lá no slide anterior, aí a gente acha que o animalzinho que tá em casa. Eles são mesmo, é claro que eles são um alívio, mas não é para isso que eles são animais assim como a gente, né? Então, eles deveriam ser tratados assim como a gente, né? Como animais. Então, acho que a mensagem maior que eu queria passar hoje para vocês é essa. Acredito que vocês, como vocês sabem disso, né? É mais mostrar para os tutores isso mesmo, né? Talvez com essas informações, tá? Aí, eu quero perguntar para vocês, se vocês puderem abrir os microfones aí, tá bom? Primeira perguntinha, passa, Rô, por favor. Vou Quem começar tem? então, né? Vou começar.
Eu tenho 4 pets, 3 cães e um cavalo, que é pet, e é isso. No momento, né? No momento. Momento. Quem mais, gente? Eu tenho um pet, mas não mora comigo. Não? Não mais. Eu convivia muito, agora fica no sítio. E cavalos, aí eu já não sei te dizer quantos não, mas Mas, Gabriela, o seu pet qual que é? Cachorro? é uma cachorra. Tá. Tá. Quem mais vai abrir o microfone aí? Eu tenho 3 cachorros. Os três moram com você, Maristela? Moram comigo. Tá, tá bom. Mais alguém aí, gente? Eu tenho 2 gatos. 2 gatos. Beleza. Tá. Agora eu vou fazer essa. Gente, cadê a Roberta? Ela precisa fazer o clique para mim ali. Caiu. Faz o clique aí. Essa próxima pergunta não precisa responder para mim, eu só quero que você responda para você mesma, tá? Qual o sintoma físico e emocional que você tem com mais frequência? Você. Pensa, não precisa falar, tá? Eu não preciso falar, mas quem convive comigo sabe. Então fala. Seja nosso E aí, exemplo. qual é o sentimento, qual o sintoma físico, emocional que eu mais tenho com frequência? Qual é? Eu É não tô ouvindo. dores de cabeça por Ah, fúria reprimida. tá bom. Ô, Roberta, você precisa dar uma volta lá na minha sala, minha filha. Eu vou lá, eu vou lá. Preciso mesmo. Bom, vamos lá, foco, foco. Então, assim, pensa, tá bom, gente? No sintoma físico ou emocional que você tem com mais frequência, tá bom? Ó, por exemplo, Roberta, a dor de cabeça. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Essa dor de cabeça que você tem, você sente como se fosse uma pressão ou ela fica assim? Ela é empontada. Ah, então tá bom, tá lindo. Tá lindo? Ah, que Tá ótimo. lindo, tá bom. É porque assim, quando você sente uma dor de cabeça, assim, na maioria, tá bom? Na maioria dos casos. Lembra aquele outro slide lá? Volta lá, aquele do. Volta dois, acho. 2 slides. Esse. Tá vendo? Essa parte vermelha aqui, ó. Tá? Quando a gente tá em fase ativa de conflito, que então assim, tá uma emoção bombando lá, o estresse tá bombando. Então, é a emoção, a medicina germânica considera uma tríade: emoção, cérebro e órgão. Então, enquanto você está com a emoção bombando em estresse, tá indo lá, comando para o teu cérebro e ele tá dando comando para o órgão. Mas a dor de cabeça é porque tá dando comando para o cérebro. Quando você sente pressão, significa que você está em. A maioria das vezes. Às vezes não, né, gente? Porque às vezes é tensão, sei lá, sabe, dormiu mal, mas enfim. A maioria das vezes, pressão está em fase ativa ainda. Aí tá vendo essa fase aqui, a fase de cura, que a- acumula água, tem a crise de cura e depois a água vai eliminando, o edema que foi feito lá no cérebro por essa pressão, ele vai saindo. Então, quando você sente a pontada, é que assim, não tá mais edemaciando, tá? Tá desmanchando o edemazinho do cérebro. Então, você está resolvendo os seus conflitos, Roberta, certo? A gente passa por isso todos os dias mesmo, mas é claro que dá para olhar depois, né? Mas enfim, passa, próximo. É isso, tá bom? A dor de cabeça. Aí, outra pergunta que você também não precisa me falar, mas pensa. O pet, ele tem um alfa, né? Um dono. Ele se liga a alguém na casa. Eles são todos seus? Ou que nem eu moro aqui, meus filhos também, meu marido, mas não ficam aqui. Então, todas são minhas. Não tem, nenhuma se liga a ninguém da casa. O negócio é comigo. Agora, vocês. Tem mais alguém na casa? Eles se ligam a outra pessoa? Porque o pé é aquela coisa assim, ele se, sabe? Ele responde, ele é aquilo. A quem esse pet se liga? Só responde para você mesmo. E aí? Qual é o sintoma físico e emocional que esse pet tem com mais frequência também?
Tem mais ou menos a ver com os seus? Ou não? Sabe o que que pode acontecer? Ou ele tem, às vezes, o mesmo sintoma que você, ou ele tem os sintomas por você, entendeu? Ele tem o sintoma por você. É para você olhar. Lembra? Eu lembro, eu amei a primeira vez que a gente se encontrou que a Roberta colocou lá, não sei se foi a primeira, a florzinha que é a sentinela como fala isso, senhor? Negócio de uva lá. É isso aí. É Pedeiras. a sentinela. Isso. E aí é isso. Então, às vezes, ele está ali adoecendo com um sintoma físico que, se a gente estudar pelas leis biológicas, a gente vai ver assim. Pode ser que realmente seja um sintoma físico, um conflito biológico do animal no lar, no ambiente. Pode ser. Mas também pode ser que ele esteja se ligando a você. Ou a pessoa a quem ele se liga na casa. Entendeu? De leis biológicas é isso, tá? Outra coisa que eu trabalho são as leis sistêmicas, que são a base da constelação familiar. Aí eu ia até fazer desenhado, sabe, eu mesma, mas eu quis pegar de uma página só para, porque assim tem muito preconceito com relação à constelação familiar. Eu sou um exemplo porque eu tinha muito, até eu estudar e entender. Eu não sou consteladora, não fiz curso de constelação, mas eu trabalho, eu estudo as leis sistêmicas e eu acho que, meu Deus, ensina a viver. Então, o que são essas três leis que a gente chama as leis do amor, que é o pertencimento, o equilíbrio e a ordem, esse site é um site de direito, a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, né? E aí eu peguei desse site, era de uma página do Facebook, tá bom? Então, quais são as três leis? Pertencimento, equilíbrio nas trocas e ordem. Então, pertencimento, o que essa lei mostra para gente? Todos pertencem, todos têm igual direito de pertencer ao sistema. Todos, é porque aqui é de direito, né? Mas não só todos, mas como tudo. Se vocês pensarem, por exemplo, se tem uma coisa que você não gosta, que você não concorda, que você acha absurdo, mas tá aí, ó, tá na tua cara, batendo todo dia, pertence ao teu sistema e você não tá aceitando. Isso é o pertencimento, entendeu? E aí, se você não entende que isso aí pertence ao teu sistema e você não aceita, você adoece. Você fica em conflito. Então, ó, gente folgada, gente má, né? Narcisistas, injustiça, gente que judia de animal, que é com vocês, assim, existe. Existe e não vai mudar. Pertence ao sistema. Pessoas que judiam de animais. E se você não entende que isso pertence, você não aceita, você adoece, tá? A outra lei é o equilíbrio nas trocas. Então, o que que é isso? Tem que haver sempre um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, em todas as relações, se você dá mais do que você recebe, uma hora você cansa, fica estressada, e daí vai ficar jogando na cara que você está fazendo muito e a pessoa vai falar, mas você nunca reclamou, entendeu? Então, tem que sempre ter um equilíbrio. Sempre, se você percebe que não tá legal, é porque não tá equilibrado. E a terceira lei é a lei da ordem. Não, na verdade, a primeira, essa é a primeira lei do amor, que é a ordem ou hierarquia. Ordem cronológica mesmo, sabe? É pra gente entender, assim, vamos pensar numa família, tá bom? Na família, primeiro vem pai e mãe, depois o primeiro filho, depois o segundo filho. Essa é a ordem. Numa empresa, vem primeiro os donos da empresa, depois vai seguindo a hierarquia. E se a gente não segue essa hierarquia, também dá problema. Só que numa empresa, a gente tem que pensar também a questão da hierarquia de posição, mas também de tempo, de, sabe assim, tempo de trabalho tem que ser considerado também. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma ótima posição na empresa, mas tenha tempo de trabalho, ele deve ser considerado. Não deve ser jogado lá embaixo na ordem. É isso, tá? Resumidamente, para não ficar falando muito sobre isso, é isso, sobre as leis sistêmicas, tá? Então, o que que pega para pets?
com relação às leis sistêmicas? A gente não deixa ele lá no lugar dele. Aquela primeira lei lá, a lei da ordem. Você não coloca o animal no lugar dele, gente. Você coloca ele como um membro da família. E ele não é. Ele pertence ao sistema, mas não como um membro da família. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho, não sei, vocês que são veterinários, assim, eu falo que eu sou mãe e chamo minhas cadelas de filhas. Qual é a opinião de vocês aí? Que eu tenho uma amiga que é veterinária e ela trabalha com isso, ela fala que eu tô errada, entendeu? Porque elas não são minhas filhas. Mas eu falo, você é minha filha canina. Eu acho que tem múltiplas visões com relação a isso e nenhuma está certa ou errada, mas eu acho que no Brasil especificamente a gente tem nos últimos anos tem aparecido essa cultura, né, de trazer os pets como filhos. Isso tem prós e contras, né? Então, eu acho que talvez tenha mais prós do que contras, na minha visão, do que eu vi, por exemplo, do tempo que eu morei lá na Alemanha, né? Então, lá, por exemplo, os cães ainda são cães. O alemão, a impressão que dá é que eles vivem ainda na década de 80 para muitas coisas, né? Além de precisar de fax, essas coisas, carta com selo, né? Se comunica com carta com selo, toca Michael Jackson no rádio, né? E também eles tratam os cães da mesma forma como a gente tratava antigamente, né? 30 anos atrás. Então, cachorro fica no quintal, cachorro é cachorro, cachorro é subjugado, cachorro não recebe carinho, cachorro tem que ficar quieto, cachorro, né, não pode latir, não pode muito se expressar ali, tem que ficar quieto e ser educado e tudo mais. Então, Isso é como maus tratos, isso. A gente vê tudo, como maus tratos. tudo tem prós e contras, né? Nem Sim, por isso os cachorros sofrem lá, né? sim. Talvez na nossa visão, sim, mas na visão deles, não, né? Não. Ah, então, eu acho que, assim, é só uma mudança de visão mesmo. Não, eu trato os meus cachorros e meu cavalo como filhos também, né? E eu acho que é uma tendência aqui no Brasil isso, tá? Assim, ó, é, tratar como filhos, mas eles não são filhos, entendeu? Você tem filhos, Rô? Ah, mas não dá para comparar, né, Kelly? Quando a gente fala filho cachorro, É, não é a mesma, não é o mesmo nível de filho de verdade, né? filho humano, Filho filho humano. humano, não tem como. É É. lógico que, assim, se você for pensar ao pé da letra, não é filho, né? O cachorro, então, né? O cachorro dorme no canil. Meu filho não dorme no canil, ele tem o quarto dele, Não, né? você trata o seu cachorro como Come cachorro, minha filha. alimentação, meu Eu só filho falo come aqui. comida, né? Mas É, então, assim, a gente fala que é filho, mas não é filho. é pelo amor, pelo amor. Exato. Esse filho, que eu acho que a maioria das pessoas falam, na verdade, é pelo amor. Porém, a gente tem contato com pessoas que realmente são desequilibradas, né? Então, Foge daquela lei. eu já tive caso, por exemplo, de tutora chegar com o cachorro no colo, com bolsa de bebê, só tomava água de coco, não podia ser colocado na maca, tinha que colocar o trocador de bebê para o cachorro ficar em cima. Então, assim, né? Se o cachorro bota a pata no chão, ela pegava o lencinho de bebê para limpar a pata do cachorro. Então aí já começa a ser realmente distúrbio. E não dá nem para falar que essa pessoa trata como filho, porque ela nem tinha filho, ela nem sabe o que é ter filho, né? É. E geralmente,
eu posso estar enganada também, talvez eu esteja tendenciosa nesse sentido, mas as pessoas que eu vi passarem do ponto com relação ao relacionamento com os animais, geralmente são pessoas que de fato não tiveram filhos, tá? E aí projeta, tá? Olha o outro lado da moeda, por exemplo, lá da Alemanha, um negócio horrendo que eu vi lá, que inclusive esse ano teve de novo, é a tal da zoofilia. E os caras tratam a zoofilia lá, porque a zoofilia aqui no Brasil, ela é escondida. Ela está no mesmo nível da pedofilia. Então, é deep web que as coisas acontecem, né? Deep web, tá? Apesar da gente saber, né, que especialmente no interior, quase todo moleque no passado foi iniciado com uma égua, com uma vaca, ou com uma cabra, ou raio que o parta, né? Essa é a realidade. Maristela tem casos também, aí se ela quiser compartilhar da época, ela dava aula lá na Bahia. Mas na Alemanha, então assim, aqui é visto como crime, como algo horrendo e que não pode ser aberto. Na Alemanha, os caras faziam passeata com os seus cachorros para lutar pelos direitos dos zoófilos. Meu Deus, Meu Deus, né? meu O Deus. primeiro dia que eu vi isso, eu passei um dia de cão, deu vontade de vomitar na hora que eu vi a reportagem, e esse ano eles fizeram de novo, porque eles querem incluir o Z no LGBTQIA+, delta, W, teta, tá? Então, é assim, Então, não é complicado. Mas é que nem você falou, né? Aí é distúrbio mesmo, não tenho o que falar, né? Mas assim, é importante para quem tem filhos e para quem não tem, que nem eu tenho, filhos humanos e filhos caninos e felinos. Eu falo que elas são minhas filhas também, mas eu tenho amigas que falam que não, que a gente. Mas é que assim, como isso soa dentro da sua casa, no relacionamento, e como que interfere lá nas leis do amor, entendeu? Na ordem, no equilíbrio e no pertencimento. É isso. Eu vou finalizar hoje dando um exemplo aqui da minha casa mesmo, tá? Porque é o que eu falei, exemplos de casa, caseiros. Então, esses são alguns problemas, vamos colocar assim, que aparecem quando o animal não tá, né, no lugar dele, né, gente? Porque assim, que nem, que nem lá na Alemanha, o frio do caramba, gente, deixa o bichinho no quintal, traz pra dentro. Né? Mas aqui, você vê aqui, gente, a gente nem tem inverno e fica comprando esse monte de roupa. Cachorro é cachorro mesmo, ele não precisa de roupa, né? A gente foi para fazer graça? É isso. E problemas comportamentais também. Próximo. Mais algum, deixa eu ver, desenvolvimento de comportamentos inadequados. Isso é uma coisa muito comum, a questão do cachorro pensar que ele é ele que manda na casa, né? Ele fica agressivo, igual o dono. Ou a agressividade que o dono não tem, o cachorro, que o dono controla, o cachorro expressa, entendeu? Isso eu vejo muito, muito, muito. Na minha prática, com pessoas. Vocês vêm o lado dos animais, eu vejo a pessoa e o animal. Geralmente, às vezes é isso, entendeu? Geralmente é isso. O que o humano controla, o animal mostra. Ele não tem filtro social, né? E essa confusão hierárquica também, né? Quando eles são tratados como humanos, né? Eu tenho amigos que o cachorro dorme na cama, no meio do casal, entendeu? Aí já tá no meio. Você entende que aí já tá no meio? Já tá no meio. Então não tá na ordem certa. Próximo. Eu coloquei alguns. Eu não achei esses livros em português, mas eu procurei citações deles, sabe? Mas não tem muito livro em português que fale sobre esse tema, né? Então eu peguei na internet mesmo, desse livro aí.
A humanização excessiva dos pets pode levar ao desenvolvimento de comportamentos neuróticos e problemas de saúde, pois as suas necessidades naturais muitas vezes são ignoradas em favor de desejos humanos, né? Para os tutores agora. Para os tutores, que até ali era para os animais, né? Consequências para os tutores. Dependência emocional, né? Por exemplo, esse exemplo que a Roberta falou, misericórdia dessa mulher, tratam como substitutos para as relações humanas, né, gente? Então, você vê, às vezes a pessoa até. Tem gente que não quer ter filho também. Melhor não ter mesmo do que colocar ser humano no planeta para depois não cuidar. Mas a pessoa, às vezes, faz coisas absurdas com um animal, né? Luto excessivo também, né? A pessoa às vezes não consegue aceitar a morte do bichinho, né? Próximo, conflitos familiares, isso tem muito, eu vejo muito, muito, gente. A diferença na forma como um e o outro trata dentro da casa. E aí dá muito problema. Vocês devem ver isso, né, no trabalho de vocês. Ciúme de criança, né? É isso. E aí é muito legal, assim, porque você vê, se o animal está no lugar certo, quando, por exemplo, chega uma criança na família, a criança é super bem recebida pelo animal. Agora, se o animal está no lugar errado, ele vê como competição. E daí ele fica agressivo, né? E o isolamento, acho que eu repeti. As pessoas tratam os animais como filhos. Essas pessoas que tratam como filhos podem sentir dificuldade em estabelecer laços com aqueles que não compartilham dessa visão, né? Tem dessa também, que daí eu tenho um exemplo aqui em casa. Minha mãe, eu tenho duas Border Collie. Eu tinha uma Poodle que morreu ano passado e eu tenho uma gata. E a minha mãe não, minha mãe vem na minha casa assim, raramente, porque ela odeia os pelos das minhas cachorras. E assim, eu fico aqui, os pelos voam, mas nunca eu vejo pelo na minha comida, na minha mão, na minha mãe. Ela vem na minha casa e tem pelo na comida dela, tem sempre. Então sempre dá problema, né? Mas assim, eu fico de boa, mas ela não. Esse também é um problema dela. E aí, esse livro aí, A Crescente Centralidade dos Animais de Estimação no Ambiente Doméstico, pode causar conflitos familiares, particularmente quando há diferenças na percepção do papel do pet na casa. Então, eu vou colocar para vocês, assim, um exemplo que eu tenho, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, aqui na minha casa, tá? Eu vou dar o exemplo que eu tenho aqui. A primeira Border Collie que eu tenho, ela tem 6 anos. E eu não tinha noção dessas coisas que eu comecei a estudar, essas coisas que eu falei para vocês hoje. Eu não tinha noção disso. Então, ela veio e ela foi tratada como parte da família, mas assim, como parte da família mesmo. Então, na verdade, ela pensa que ela é humana. Ela tem, a minha poodle que morreu, ela morreu pensando que ela era humana. Ninguém tirou da cabeça dela isso. E dá para ver, a gente percebe que ele percebe, ele se sente um humano. Então, depois, quando eu comecei a estudar essas coisas, eu estou tentando arrumar isso nela, com as minhas ações, com o dona dela, com a tutora. A outra chegou aqui, eu já era terapeuta. A Elô, acho que não tá aí, né? A Elô, a Elô, a Elô queria estudar minha cachorra quando ela chegou, porque misericórdia. Ela era assim, um caso. Ela falava, Kelly, eu quero estudar essa cachorra, o comportamento dela, porque não tinha. Era muito pirada. A Elo castrou ela é outra border. A Elo castrou ela e falou assim: Ah, Kelly, fica, vai para sua casa, a hora que ela acordar, demora um pouco e aí eu te chamo. Mas não deu tempo de eu chegar em casa, ela terminou a cirurgia, ela falou assim: Vem buscar. Porque ela acordou, ela era muito, 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 muito hiperativa e não me respeitava, destruiu tudo que vocês podem imaginar. Mas eu fui fazendo. Aprendendo isso, ela também, eu comprei de canil, provavelmente ela não veio de um canil bem, em que ela foi bem tratada, bem criada, isso também conta, né, gente?
E me arrependi bastante de ter feito isso, mas eu comecei a tratar a cachorra como se ela fosse cachorra, entendeu? Então ela foi tratada como cachorra. Hoje ela sabe que ela é uma cadela, ela não é. Eu falo filha, mas assim, é cadela. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês umas coisas. Eu fiz só um videozinho, mas aí só para fechar, passa para o próximo, Roberta, por favor. É, essas terapias que eu trabalho, né? É muito legal. Então se aplica, as leis biológicas elas se aplicam aos animais, assim como a gente, e só dá problema quando a gente posiciona eles errado na nossa família, dentro da nossa casa. Se eles estão lá bonitinho como animais, aí eles têm as doencinhas dele de animais e a gente tem as nossas. Mas quando não tá legal isso, o animal tem doença de humano. Ou ele tem a doença, ou ele tem pelo humano, tá? Eu não quis abrir o microfone, senão ia dar longas histórias assim, mas se eu fosse conversar com vocês, vocês fossem falar para mim, ah, Kelly, eu tenho isso aqui, rapidinho, ou o seu animal tem o mesmo que você, ou ele tá, pelo que você demonstra emocionalmente, ele tá representando fisicamente em doença, para você olhar para suas questões, tá? Aí, como assim solicitar acesso, gente? Como que ela não tem acesso? Calma aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o acesso para você. Ô, Roberta, quer deixar que eu faça a apresentação aqui? Posso apresentar? Pode, é só compartilhar sua tela aí. Aqui. Eu não sei por quê, desculpa, tá? É mancado. Eu vou mostrar para vocês, então, como assim? Tá, eu vou mostrar aqui no meu download mesmo. Então, aqui, ó, a gente comendo e ela faz isso toda vez, Não dá para tá? ver, ô, Kelly. Ah, peraí. Você tem que Acho que compartilhar eu, até. eu tô compartilhar, eu vou compartilhar a tela. Veja se vocês estão vendo agora. Tá vendo a tela? Agora sim. Tá. Ó, essa é a minha cachorra Border que foi criada como humana e que tem certeza que ela é humana. Então, quando a gente vai comer, toda hora que a gente vai comer, ela senta, ela vai na mesa. Aí você tem que brigar com ela, pedir pra ela descer, e ela fica brava. Mas ela desce, ela obedece, mas ela não obedece assim, bonitinha, tá? É isso que ela faz, ó, toda vez. Principalmente com quem? Com o meu marido, porque é ele que ensinou assim, entendeu? Eu não dou, eu não faço isso. Então ela não vai comigo. Fui eu que tava filmando isso. Ela não vem comigo fazer isso. Mas com ele ela vai. E olha onde ela se enfia. Aí, olha a outra, que foi o anjinho que a Elo me ajudou a cuidar e que entendeu que é uma cadela. Olha onde ela tá. Toda refeição é assim. Toda refeição é desse jeito que se apresenta. Essa fica desse jeito e a outra fica deitadinha ali. Eu fico morrendo de dó, porque ela baba tanto que depois eu vou lá e dou um pouquinho pra ela. Mas baba, escorre aqui, ó. Mas ela não vai lá, entendeu? Porque ela foi criada, ela entende desde sempre que ela é cadela. Aí ela faz arte de cadela, ela estraga meu jardim, entendeu? O que a outra nunca fez. Mas é isso. É, eu usei os exemplos meus da minha casa porque foi o que eu aprendi, entendeu? Não, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil eu educar essa pretinha com uma cadela, mas hoje ela tá um amor, muito boazinha. A outra também.
Só que o posicionamento dela não é igual, entendeu? Aí eu vou dar um outro exemplo. Deixa eu ver se eu acabei a apresentação. Acabou, eu acho. É, acabou. Acabou, gente. Só um outro exemplo da questão de doença. Há um mês a minha avó faleceu e eu fiquei muito mal. E os meus filhos também. E eu fiquei muito mal mesmo, assim, fisicamente, que não, né? Você perde uma pessoa da família, então eu fiquei mal fisicamente. Então eu tive muito mal-estar, assim, intestinal. Meu filho também. Qual cachorra vocês acham que ficou doente? Com mal-estar intestinal, entendeu? Aí eu fui lá e falei assim, linda, isso é meu, não é teu. Fica tranquila aqui que eu tô me resolvendo, tá? Você pode ficar de boa. Pode. Ela tinha comido a mesma coisa que a outra. E aí, no outro dia, ela tava bem de novo. Mas ela ficou uma cachorra com diarreia, sem motivo. É isso, gente. Acabou. Quem quer fazer alguma pergunta, críticas, sugestões? Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Kelly? Boa visão e boa reflexão aí para a gente pensar e começar a entender, né, essas relações e essas interferências. Pessoal, querem fazer alguma colocação, algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, Fala, Gê. porque, porque a colega ela trabalha em terapia com os seres humanos, né? Então, é, você deve estar acostumada, né, nesse seu conhecimento a encontrar essas relações de efeito do ser humano nos seus pets, não? Bastante, Jeane, bastante. Eu achei muito interessante o seu comentário, Hum. algo para a gente refletir, né? É o seu comentário de que às vezes eles terão algo para que nós escolhemos para isso, Hum. ou eles podem ter algo que pode ser o similar ou o oposto a nós, né? Achei Uhum. interessante o que você falou. É só para refletir mesmo, É, porque ó, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu só dou exemplo das pessoas que eu atendo, certo? Porque não tem estudo sobre isso. Então é da prática. Então, ó, olha bem, tá? É uma pessoa, ela foi, me procurou porque ela tem, para as leis biológicas, tudo que tem a ver com mesoderma nova que a gente fala, que é osso, músculo e nervo. Osso, músculo e nervo. A gente fala que é conflito de desvalorização. Desvalorização ou incapacidade, impotência. Então, a pessoa, ela se sentia muito incapaz de fazer tudo, tudo na vida. Tem fibromialgia, tanto que ela teve um rompimento voluntário, assim. Rompeu o tendão dela, não é tendão, como chama? Não é tendão, gente. Ligamento, É um ligamento. Rompeu um ligamento ombro. no ombro, sozinho. Porque como que a gente vê nas leis biológicas? Enquanto você está se sentindo incapaz de mudar a situação dela, que não vem ao caso, existe perda celular, degeneração, perda de tecido ósseo nesse caso. Do nervo, não do osso, do nervo. Então, rompeu. Então, é assim que ela via as coisas, é assim que ela vê a vida. Tá. Aí o cachorro dela ficou doente. Aonde ele teve câncer? Nos ossos. Porque o que que acontece? Quando vai neles, nos pobrecitos, vai sempre mais forte, porque ele se liga, sabe? Aí parece que vai, neles vai mais forte, mais rápido, é mais intenso. Acho que eles são mais abertos, entendeu? Então, na sua experiência você vê diferença entre espécies animais? uh-uh.
Não, porque depende a quem ele se liga, entendeu? Não, não tem a diferença Quer dizer, eu nunca vi com pássaros, assim, porque eu vejo gato, cavalo, cachorro, coelho, mas pássaros eu nunca atendi ninguém que tenha. Outros animais que não sejam mamíferos, para confirmar o Dr. Hammer fala, mas eu não sei, eu não posso garantir porque eu não tenho experiência. Mas só que assim, por exemplo, às vezes o animal só, por exemplo, ele muda de ambiente e ele não gosta daquele ambiente que ele tá, entendeu? E aí ele tem um conflito ali. Ou chega um outro animal e ele não é, sabe, não são colocadas, não tem a ordem, não tem, né, o equilíbrio. Aí o animal tem um conflito dele mesmo, não é do humano. É dele, do ambiente, de alguma coisa. Ou ele tem contato com alguma coisa que faz mal, uma substância tóxica, entendeu? Então a gente tem que avaliar. Tem que avaliar. Mas, gente, assim, é muito frequente, muito comum. Tá? O animal apresentar, parece que ele faz assim, ele vai exponencial. Que a gente tem vai pro bichinho. E aí parece que ele vai mais rápido pra gente falar assim, ô, linda, olha ali, veja o que você precisa olhar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, seja lá onde for. Entendeu? Não sei se eu te respondi, Giane. Você respondeu, estou impressionada aqui. Demais, muito legal Né? Mas mesmo. assim, se a gente fosse conversar e vocês fossem falar, assim, de verdade, o seu sintoma, vixe, sempre bate. De verdade, gente. Muito bonita a sua experiência, Kelly. Obrigada por compartilhar conosco. Imagina. Faz a gente pensar muito. Sim, sim. Eu que agradeço a oportunidade, eu estou amando fazer parte desse grupo. Está sendo muito, muito bom para mim, porque eu não tenho conhecimento. Tô tendo agora porque meu filho está estudando para ser veterinário. Fiquei muito feliz porque ele largou análise de sistemas para virar veterinário. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Então, eu estou muito feliz, mas ele está no terceiro semestre, bebê ainda. Posso só. Olha, eu posso, posso falar? Você comentou de pássaros, e assim, na verdade, vou levantar um questionamento que eu também não sei a resposta, mas eu ouvi isso e eu achei uma coisa para a gente tentar buscar. Outro dia eu estava conversando com uma colega e ela trabalha muito essa parte bioenergética, né? E os nossos papéis no mundo, assim. Eu falei, nossa, eu quero achar uma fonte e eu de fato não consegui. Falando que os pássaros, eles vieram para ser semeadores. Então, os pássaros não têm espírito. Então, assim, é algo que eu fiquei intrigada em tentar entender. E realmente, quando a gente fala de um pássaro, o pássaro é muito livre, né? Em conexões. Mas ainda não consigo acreditar em não ter um espírito. Então, se Não foi alguém tiver aqui, alguma não foi informação, aqui no alguma grupo que a coisa. gente falou sobre isso? Acho que foi aqui, não foi que alguém falou que os animais que vivem em bando, eles têm uma alma coletiva, não foi isso que você... Foi aqui, não foi que você falou? Foi, foi. Pois sim. Isso, acho Então, porque, talvez seja essa é, coletiva mesmo dos sim, pássaros. Mas é algo para, não sei, para se pensar, né? Pena que a Bia não está aí, a Bia, que é especialista em silvestres, acho que ela conseguiria falar com mais propriedade. mas assim, ó, eu olhei no PubMed para ver isso, porque eu fui procurar, né? Por exemplo, câncer, tá? Câncer é uma doença humana, certo? Aí você tem câncer em animais em the wild? Tem. Lá na selva? Pelo que eu ouvi ali nas pesquisas, não entrei, tá? Tem, mas ó, pelo que eu, só de ver título, sabe? O Tem abstract lá. menos, né? Mas é porque, na verdade, os domesticados, a gente modifica muito, né? A Sim, vida deles. sim, total.
Mas aí, se a gente vai pela lei biológica, é conflito biológico. Aí ou é dele, um animal ali mal colocado, ou do humano. Aí você vê no o animal selvagem ou silvestre, eles têm, às vezes, muito contato com o sol, ou de contato com substâncias tóxicas que nós ferramos o ambiente deles. Mas não, por exemplo, no pâncreas, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Quando é mais dentro, Uhum. entendeu? Mas assim, é que nem a Gabriela falou, teria que estudar para falar com certeza. Mas assim, quando você fala assim das leis biológicas, a estrutura energética que a gente causa distúrbio, na verdade, né, nessa estrutura animal, e isso leva a uma série de fatores, né, desencadeia fisiologicamente. E engraçado que você comentou algo em relação, por isso que eu perguntei ombro, foi a pergunta que eu fiz, porque incrivelmente eu convivi com uma pessoa durante muitos anos da minha vida e ocorreu essa mudança na hierarquia muito grande, né? E eu vivi na pele o ciúme do animal, eu tinha ciúme do animal, hierarquicamente falando. E quando isso eu comecei a sentir, foi quando eu tive uma visão completamente diferente do que é o nosso relacionamento com o pet, porque foi sentido na pele, então eu consegui observar muito mais. E aí eu notava que todas as deficiências, falhas emocionais, abandono, estruturalmente falando do que a pessoa teria que ter aquilo na família dela, né, que ela não teve, então começa destruindo a raiz, né, o chakra base, então quadril, coluna e vem seguindo a estrutura energética da pessoa. Emocionalmente, os animais eram todos perturbados, todos com distúrbio alimentar e todos eles com câncer ou doenças extremamente severas, porque a forma de expressar amor que ela sentia, né? A pessoa sentia em expressar amor, ela só conseguia se entregar aos animais porque ela foi muito maltratada emocionalmente por todas as outras relações que ela teve na vida. Então, assim, dava para ver a dependência que os animais criavam ou tudo que acontecia por causa do distúrbio não é um distúrbio comportamental, mas pela experiência de vida, né? Aquilo foi o que ela aprendeu como certo, o que era o mais adequado de fazer naquele momento. E incrivelmente teve ruptura de tendões e ligamentos no ombro. E a cachorra teve câncer no ombro. Que coincidência, né? Entendeu? Então, assim, foi o que me chamou para esse mundo, essa observação, porque doeu muito em mim, né? Então, quando eu começava a observar aquilo, eu falei, hierarquicamente, isso tá uma merda, não tem como funcionar. E era um dos meus questionamentos. Porra, não tem lógica. No final, mata o gato, mata o cachorro, porque, imagina. Aí você fala, nossa, a pessoa é mal? Não, cara, hierarquicamente a bagunça tá feita ali, né? Então, Que acho legal, que é Gabi. um posicionamento muito interessante, eu acho que é uma colocação muito válida para mesmo, né, de tutores, né? E como que a gente faz essa abordagem com os tutores de uma maneira sutil, sem causar desespero, né? Que a primeira abordagem que eu fiz, eu comentei com a Rô uma vez, foi quando eu comecei a acupuntura. E eu descobri que o problema da cachorra era a dona. Gente, Aí não vamos a fazer isso. pergunta da tutora foi, mas você está dizendo que o problema do cachorro sou eu? É. E nunca mais ela voltou. Então a gente tem que buscar uma forma de equilíbrio mesmo, de conseguir falar isso de maneira leve. Hoje eu já consigo um pouco mudar isso e tentar ajudar a pessoa até no comportamento com que ela age com o animal, né? Mudando o comportamento, tentando colocar o animal no lugar mesmo que Lugar ele dele, né? tem. Sim. É Mas muito mais muito leve bom, para o Kelly, pelas animal, né, gente? É mais leve para o informações. animal. É, ajuda o animal, fica leve para o animal e restabelece a harmonia na família, no sistema da pessoa, na saúde da pessoa. É isso. Muito bom. Muito obrigada, viu, Kelly? Obrigada a todo mundo.